Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lara aqui do Universo Maluco e hoje a gente vai falar sobre Príncipe Drácula da série Rastro de Sangue. Então vem comigo! Bom gente, hoje a gente vai falar sobre o segundo volume da série Rastro de Sangue, Príncipe Drácula. Eu já coloquei resenha aqui no canal pra vocês do primeiro volume, que foi Jack o Estripador. E nesse volume aqui a gente vai acompanhar aí a Audrey Rose, mas o Thomas numa nova jornada, numa nova aventura, né, que eles vão estar aí trazendo pra gente. E eu vou te falar, esse livro, ele foi bem mais difícil do que Jack o Estripador, porque ele é um pouco mais longo, ele tem mais detalhes, ele tem uma cultura histórica maior, então ele me cansou um pouco, não vou mentir pra vocês, o livro é muito bom, assim como o primeiro, mas ele foi um pouquinho mais cansativo, e também com as minhas jornadas de trabalho, pra poder estar concluindo a leitura, eu levei um pouquinho mais de tempo. Mas vamos lá, eu vou contar pra vocês sobre o que se trata essa aventura aqui de Príncipe Drácula. No final de Jack o Estripador, o pai da Audrey dá pra ela o presente de ela ingressar numa academia para poder estudar medicina forense. E ela fica super feliz, super empolgada, e nesse livro a gente já começa com ela e o Thomas viajando de trem para poder ir para academia, para poder ingressar, né, nos estudos de medicina forense, que, querendo ou não, é o sonho dela. E dentro desse trem, eles têm uma acompanhante, óbvio que o pai dela, por ser um livro retratado ali em mais ou menos 1890, não é, o pai dela jamais deixaria ela viajar sozinha com o rapaz, até porque isso é impróprio, né, para a época. Então seria impróprio para uma moça daquela época viajar sozinha com o rapaz. Então ela vai com a senhorita Harvey, que acompanha eles, mas ela dorme mais na viagem do que fica acordada. Então, assim, a maior parte do tempo nesse trajeto ela tá dormindo. E dentro do trem acontece um assassinato repentino. A Audrey mais o Thomas, né, já vão para perto do corpo e já começam a avaliar ali com os olhos forenses, mas ao mesmo tempo a Audrey nota um outro rapaz muito assustado ali na cena. Ou seja, você já logo de cara já pega um assassinato no primeiro capítulo do livro e você fica, nossa, vai ser bem interessante. Eles chegam ao destino deles, que eles estão indo para Bucareste, na Romênia, para o castelo de Bran, que, querendo ou não, é o castelo do Conde Drácula, né? Que tem toda aquela coisa do Vlad, empalador e tudo mais. Então, chegando lá, eles vão subir, né, as montanhas dos Cárpatos para chegar no castelo, que é conhecido como Academia de Estudos de Ciência Forense e tudo mais. E eles fazem esse trajeto e chegam na academia. Quando eles chegam lá, o diretor da academia, que, gente, tem um nome muito complicado, não dá pra falar. Qualquer coisa eu vou deixar escrito pra vocês aqui, mas é muito difícil falar o nome dele, pelo menos eu não tenho, não consigo. O diretor da academia logo olha pra Audrey como se ela fosse, você é esposa do Thomas, tem uma aula aqui e tal. Mas não, ela fala, não, eu vim como estudante. E ele meio que tem um ranço dela, não sei, assim, logo no início do livro, o que dificulta. E ali eles descobrem que eles não estão de fato ingressados na academia, eles estão ali para concorrer a 2 vagas com outros estudantes. E ali a gente vai ter outros personagens que vão estar aí meio que dificultando a vida da Audrey e do Thomas no decorrer da história. E, gente, esse livro tem muito detalhe mesmo. Por exemplo, aqui a gente vai estudar sobre a lenda dos estrigóis, sobre a lenda mesmo do Vlad, o Empalador. A gente também vai ter a cultura ali da região e tal. E a autora, ela soube explorar isso e colocar um mistério e envolver a gente ali naquele romance de cão e gato da Audrey, mas do Thomas. E você se perde realmente num cenário que nas páginas parece ser um lugar assim, muito misterioso, muito bonito. E esse castelo, ele é cheio de túneis.
sabe? São passagens secretas e o Thomas e a Audrey, lógico, eles vão se aventurar por ali. Então ali vai acontecer a morte de um dos jovens da academia e o primo deles é descendente de Vlad. Ele tem a linhagem do Conde Drácula e o nome dele é Nikolai. Então, quando o primo do Nikolai morre, com o sangue todo drenado do corpo e tudo mais, ele já fica assim, ele suspeita da Audrey. O motivo, assim, aparente a gente nunca tem. Mas ele fica com uma suspeita, com uma desconfiança de que foi ela, porque no momento que o assassinato do primo dele acontece, ela estava presente, ela chega na cena muito rápido, então ele fica com aquela desconfiança. E por ela ter conhecimentos forense, ele fica assim, você chegou na cena muito rápido, e ela tem conhecimento para poder executar um crime daquele, então ele começa a fazer desenhos bizarros sobre ela num caderno dele e começa a enviar ameaças à própria família real dele para ver se a família real fica assustada, em alarme, para poder conseguir pegar quem cometeu aquele assassinato. E, de certa forma, a intenção dele é incriminar a Audrey. Mas ele faz isso de uma forma muito escondida no livro. Essa parte só é divulgada no final. Ele só revela que ele estava fazendo essas ameaças no final. Aqui a gente vai ter uma outra personagem feminina e ela vai se aproximar da Audrey, ela vai fazer amizade com a Audrey, a irmã do Thomas vai aparecer, a gente vai ter uma outra personagem aqui que vai entrar como se fosse uma personagem secundária, mas no final ela também vai dar aquele impacto porque ela vai representar uma posição que você ia falar assim, caraca, como assim? A autora ela faz uma reviravolta na história que você meio que tem que parar um minutinho e encaixar, sabe, os personagens e tudo mais. Bom, vamos lá. E que personagens são esses? A gente tem a Anastácia, ela é sobrinha do diretor da academia. E ela se aproxima da Audrey, faz amizade com ela, o que pra Audrey é meio refrescante, porque até então ela é uma menina no meio de vários rapazes que zombam dela no início, debocham, porque acham que ela não deveria estar ali, que aquilo ali era um lugar só pra homens. Mas mesmo assim, a Audrey sendo a Audrey, ela se levanta e fala, não, aqui é meu lugar e eu vou até o final, e eles vão ter que me engolir. Então, a sobrinha do diretor, que se chama Anastácia, se aproxima da Audrey e meio que começa a querer participar das investigações, e a Audrey logo de cara entrega confiança porque ela passa essa confiança, sabe? E do nada, pesquisando alguns livros, algumas coisas na biblioteca sobre tudo que estava acontecendo, a Anastácia manda uma carta para Audrey muito inesperada, dizendo que ela foi atrás de uma pista e some. Aí a gente tem a Daciana, que é a irmã do Thomas, que vai aparecer para ele numa visita muito inesperada, e a gente tem a Helena, que é como se fosse, não gosto de falar esse nome, mas como se ela fosse uma camareira. Ela cuida do quarto da Audrey, ela cuida das coisas da Audrey, da limpeza do castelo e tudo mais. E ela tá ali como uma serviçal, com roupas humildes e tudo mais. E ela se aproxima muito da Audrey, ela ajuda muito a Audrey em diversos momentos. E acontece dela e a Daciana, que é a irmã do Thomas, terem um romance, terem uma história ali que é pouco mostrada, mas que mostra que era uma história que existia há muito tempo entre as duas. E o Thomas em momento nenhum, porque o legal do Thomas nesse livro, desde o início da história, é que ele é muito mente aberta. Ele sempre apoia a Audrey em crescer. Ele é diferente dos homens daquela época. Ele não acha que o lugar da Audrey, por exemplo, seja em casa cuidando de filhos e fazendo crochê. Ele acha que ela é maravilhosa justamente por ela querer um lugar na sociedade que até então é só para homens. Então, quando ele descobre isso sobre a irmã dele, ele tá super de boa. Ele é a favor do amor o amor e a felicidade da irmã dele, e tudo bem. Nisso, a Daciana fica com eles um tempo, vai viajar, porque até então a vida dela é viajar o mundo. E a Helena fica mais um período ali no decorrer dos capítulos, e depois ela também desaparece misteriosamente. Eles trocam ela para
para uma outra ajudante ali, para Audrey, e aí a Helena simplesmente desaparece. E nesse meio tempo, o Thomas ele magoa a Audrey tomando uma atitude que ela nunca esperava dele, e ele se afasta um pouco, e ele tem uma ideia de se fingir de morto. Gente, foi a cena mais comédia desse livro. Ele se finge de morto, e quando a Audrey vê a cena, ela começa a entrar em pânico, a se desesperar, porque, querendo ou não, os dois já estão apaixonados, tem todo aquele romance, tem todo aquele amor. Então, quando ela percebe que ela pode ter perdido o Thomas, ela praticamente se desespera. E quando ele levanta da maca e fala pra ela que tá vivo, que ele só queria dar um jeito de se reaproximar e não sabia como, gente, uma cena muito hilária. E é nesse momento que eles descobrem uma passagem secreta que vai para um calabouço, onde eles descobrem um corpo. E o corpo já está em um estado avançado de decomposição e tem vários morcegos atacando aquele corpo. Os morcegos acabam atacando eles também em determinado momento. E a Audrey consegue chegar perto do corpo, pegar a fisionomia, pegar mais ou menos o que tinha acontecido. E eles ficam assim, assustados, do tipo, que assassino é esse que tá matando as pessoas, drenando o sangue do corpo das pessoas. E a cidade toda tá empolvorosa com os assassinatos, porque eles acham que o Vlad Empalador retornou. Porque até então a cidade é muito supersticiosa, o povo dali realmente acredita nisso. Então, eles decidem mandar uma carta pro diretor, anonimamente, para ver se ele ia achar o corpo daquela mulher que estava ali dentro daquela tumba, lá nos cafundó do Judas, ali escondido dentro daquele castelo. E eles acham o corpo e tudo mais, mas na hora, assim, não tem muita explicação, sabe? Você fica, meu Deus do céu, que bando de gente é esse que tá morrendo, que confusão é essa? Aí é nessa parte que eu fiquei meio cansada, porque dá muita volta. Nesse momento, a história ela ficou dando muita volta. É como se a Audrey cavasse e não achasse nada. E o Thomas, nesse livro, por incrível que pareça, eu não achei que ele teve a mesma astúcia que ele teve no Jack Stripador. Sabe? Ele teve as façanhas dele, ele mostrou o lado inteligente, perspicaz dele e tudo mais, mas não teve aquela coisa de ver ele na ação igual ele estava em Jack o Estripador. Então, foi nessa parte que o livro meio que me cansou um pouco. Mas aí, muita história corre, muita coisa acontece, e a gente chega no finalmente. A Audrey pega... ela e o Thomas, eles descobrem um lugar que tem uma árvore feita de ossos de pessoas, ossos do corpo humano, uma árvore toda criada, uma coisa assim muito macabra mesmo, e ela tem que escalar essa árvore porque dentro de um crânio tem um pergaminho, e quando ela lê o pergaminho é o mesmo poema que um professor deles recitou numa aula para eles. E eles já ficam, nossa, o que é isso? E a Audrey o tempo todo fala pro Thomas, a gente tem que sair daqui, eu tô com um pressentimento muito ruim. E em Jack o Estripador, toda vez que ela teve esse pressentimento, deu problema. E o Thomas, o que me deixa fascinada no Thomas é que ele não é machista. O tempo todo que a Audrey fala pra ele, Thomas, é isso, ele nunca duvida dela, ele vai com plena convicção. Ele já, tipo, ela falou pra ele, tô com um pressentimento ruim, a gente tem que sair daqui. Na hora, ele vai, tipo, então vambora, porque ele confia no instinto dela, sabe? E aí que é o grande momento. O Nikolai, o nosso descendente do príncipe Drácula, que teve o primo assassinado lá no inicinho do livro, aparece machucado, ferido, ele desmaia e a Audrey e o Thomas ficam desesperados. E é aí que vem a grande cena. A nossa querida Anastácia aparece cheia de sangue, com uma arma na mão. Ela aponta essa arma pro Thomas e praticamente revela, dá licença que sou eu que tô matando todo mundo. Aí você fica, hã? Exatamente, ela o tempo todo estava cometendo os crimes, porque ela era descendente da Lady Vlad, entendeu? Tem o nome dela aqui, Elizabeth, alguma coisa. Ela era uma descendente também, só que ela não tinha trono, ela não era reconhecida por
por esse título de realeza. E ela começou a cometer esses crimes para poder provar que ela tinha direito ao título. E no meio do livro, gente, a gente descobre que o Thomas tem descendência do Vlad Impalador. Ele tem descendência do príncipe Drácula. E na cabeça distorcida dessa tal de Anastácia, ela e o Thomas têm que ficar juntos e gerar filhos que vão ser temidos pelo povo, que não sei o que. A mulher é louquinha da cabeça, piradona. E nisso, ela pega, aponta a arma pro Thomas e manda o Thomas matar o Nikolai. E a Audrey começa a fazer perguntas pra ela. Como que você matou o cara do trem? Como que você fez isso? Como que você executou tal morte? Como que você fez aquilo? Por que que você fez todo mundo? Porque o que que essa mulher fez? Olha pra vocês verem a paranoia da mulher. A mulher que tava na tumba, lá, escondida, todo mundo achou que era ela em uma determinada parte do livro. O tio dela ficou desesperado. Só que não era. Era uma menina que tinha desaparecido no povoado, que tinha fisionomias parecidas com a dela, mas como o corpo já estava em um estado de decomposição avançado, não tinha como as pessoas realmente reconhecerem. Então a menina se fez de morta e continuou matando o povo. Vocês têm ideia do quanto que a menina era pirada da cabeça? Aí a Audrey vai enrolando ela e vai querendo descobrir como que ela fez essas mortes, como que ela tirava o sangue do corpo. E óbvio, a trouxa da mulher vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. E é aí que tudo acontece. E eu fiquei sem fôlego. A irmã do Thomas, a Daciana, mais a Helena, que parecia ser só uma serviçal humilde, chegam com umas roupas. Gente, eu fico imaginando isso numa adaptação. Eu fico imaginando isso na tela do cinema. Oh, nossa, eu ficaria louca, porque elas são da Ordem do Dragão. É uma sociedade que... Como é que eu vou explicar pra vocês? Não é que a sociedade investiga crimes, mas é uma sociedade meio que tira a corrupção. Como se fosse uma máfia, mas uma máfia do bem. Então, me chega a Daciana como a boazuda da história, me chega a Helena como uma espadachim do caramba, desarma a Anastácia, desarma a Anastácia, e gente, eu fiquei tão chocada na cena, que eu fiquei igual a Audrey e o Thomas, porque eles pararam em estado de choque e ficaram, hã? Tipo, essa é minha irmã. E a Audrey, gente, ela costumava cuidar de mim. Aí Helena dobrava minhas roupas, fazia meu chá. Essa mulher é espadachim, como assim? E, gente, é muito... A cena, ao mesmo tempo que você fica vidrado, você começa a rir de nervoso. É impactante, vocês não fazem ideia. Então tudo acontece, eles salvam o Nikolai, e depois a Anastácia... Vou falar logo, spoiler, sinto muito, mas eu tenho que compartilhar com vocês. A Helena espadachim mata a Anastácia. Pá! Gente, que cena! Que cena! Vocês não fazem ideia. E a Anastácia morre com uma típica frase de vilã, né? Ela fala uma frase toda impactante e morre. Aí eles salvam o Nikolai e tudo mais. Aí o Nikolai depois tem aquela ceninha onde ele pede desculpa pra Audrey. Aí é onde ele conta sobre o porquê que ele desenhava ela de formas horrendas no diário, o porquê que ele desconfiava dela, o porquê que ele mandou as ameaças anônimas pra família real dele, entendeu? Ele pede desculpas e tudo fica bem, tudo fica bom e tudo mais. Aí a gente tem um momentinho fofo, que é quando a irmã do Thomas quer fazer um baile e tudo mais pra reunir os amigos mais próximos, uma coisa assim, básica, onde ela vai chamar tipo assim 300 pessoas, mas é só gente próxima, imagina. E a Audrey, no inicinho do livro, visitando a cidade, ela tinha visto um vestido muito lindo numa vitrine. E quando ela chega pra se arrumar, ela vê que tem um bilhete no vestido e o Thomas comprou o vestido pra ela e tudo mais. Muito fofinha a cena. Ela fica diva, linda, maravilhosa, lógico, né? Não podia ser diferente da nossa Audrey Rose.
E ela se encontra com Thomas no salão e ele fica maravilhado. E eles vão dançar uma valsa. E é quando finalmente os dois saem de cima do muro e confessam um pro outro que estão apaixonados e que se amam e tudo mais. E é muito lindo. Muito lindo. E finalmente, né, gente, eles dão uns beijos. Porque, pelo amor de Deus, você fica o livro inteiro. Beijo, beijo. Só um beijinho, só um beijinho. Mas finalmente acontece e é lindo. Aí, depois a gente pega, tem esse final, mais ou menos assim. Aí a Audrey recebe uma carta do diretor dizendo que ela não entrou para o programa da academia e que as bolsas foram dadas para outros 2 alunos e tudo mais. Ela, de certa forma, fica chateada, mas de certa forma ela sente que quando ela voltasse para a cidade dela, ela estaria mais forte, destemida, e que isso não ia impedir ela de trabalhar ali na área que ela queria e tudo mais. E é quando o tio dela aparece finalmente nesse livro. E no final o tio dela fala o quê? Aconteceu assassinatos estranhos em tal lugar. Não posso falar porque é do 3º livro. E ele vira e fala, só que eu não posso ir pra lá investigar sem os meus 2 melhores aprendizes. E o que eles fazem? Bora pros Estados Unidos. Gente, eu já tô aqui só na ansiedade pra saber o que vai acontecer naquele 3º volume. Ai, ai. E em breve eu vou estar trazendo pra vocês com certeza. Mas amei esse livro, só queria compartilhar. Eu sei que vocês devem ter ficado meio perdidos aí, porque, gente, eu vou me empolgando, eu vou falando tanta coisa que eu vou me perdendo. Mas eu acho que eu consegui transmitir pra vocês o quanto essa série é maravilhosa, o quanto esse livro é bom. Jack o Estripador é fenomenal. Vocês têm que ler Jack o Estripador, depois venham ler Príncipe Drácula, da série Rastro de Sangue. Eu já vou entrar mergulhando de cabeça no 3º volume e vou estar trazendo pra vocês. E Darkseid, pelo amor de Deus, venha com o 4º volume, porque eu não vou me aguentar de ler o 3º e ficar sem o 4º volume. Eu vou passar mal. Eu preciso saber dos finais, entendeu? Porque aqui a mente fica 220 assim o tempo todo. Eu não me aguento, gente, eu não me aguento. Bom, gente, essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, por favor, curte, comenta, se inscreve no canal, vem fazer parte do Universo Maluco, eu tô contando com vocês. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar pra vocês as minhas redes sociais, então vocês sigam o canal do Universo Maluco por lá. Vou colocar aqui pra vocês e é isso e até a próxima.